Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma aula sobre diodos, né? E na aula de hoje a gente vai falar sobre circuitos retificadores, tá? Então vamos anotar aqui. Opa. Retificadores. Tá? Bom, então a ideia de um circuito retificador, tá? Basicamente, né, é que a gente possa fazer o seguinte. Eu gostaria de ter um sinal alternado, né? Então algo assim. Deixa eu tentar novamente. Algo assim. E eu gostaria de obter na saída algo vamos copiar esse pedacinho aqui. Eu gostaria de ter algo assim. Certo? Então, esse aqui seria o meu sinal de saída VO, aqui é tempo, né? E aqui seria o meu sinal de entrada VI, e aqui é tempo. Então, num circuito retificador, né, a gente fica sem essa parte negativa da onda, ela é cortada, certo? Então, o primeiro retificador que a gente vai ver é o retificador de meia onda. Bom, então o circuito retificador de meia onda ele é basicamente algo assim. Temos um transformador, né? Então aqui eu tenho um sinal Vs, certo? E aqui eu vou ter o seguinte, eu tenho um diodo retificador, um resistor R, e aqui eu tenho a saída mais menos VO. Então, se eu usar um circuito assim, né, eu vou corrigir até aqui, já que eu chamei de VS ali, né? Então esse aqui seria o sinal de entrada VS, e aqui seria o sinal de saída VO. Tá? Basicamente é isso que nós teríamos. Seria essa forma de onda aí. Tá? Então, uma alternativa que a gente tem para poder analisar esse circuito, certo? Seria fazer basicamente o seguinte. Eu poderia, né, trocar o diodo, né? Então, botando aqui, ó, substituindo o diodo pelo seu modelo linear por partes. Então, se eu fizer isso, eu teria então, vamos trocar essa estrutura toda do transformador, né, e tal, por uma fonte de sinal Vs. E aqui eu vou ter o diodo ideal, depois a fonte VDO, o resistor RD maiúsculo, tá? E aqui nós teríamos
o resistor R e aqui a saída VO. Nesse caso, né, considerando isso daí, o que vai acontecer? Né? A gente vai ter que para, né, VS menor ou igual que VDO, eu vou ter VO igual a zero. E para VS maior que VDO, né, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá, para a gente poder ter mais espaço para escrever. Então eu vou ter que, nesse caso aqui, o meu VO vai ser igual a... não vai caber do mesmo jeito. Poxa vida, deixa eu botar isso aqui para baixo. O meu VO vai ser igual a esse divisor de tensão dado por R mais RD, que multiplica VS. Falta aqui VS menos VDO. Pronto, agora sim. Tá? Então, seria isso que eu teria nesse caso. Tá? Seria isso que eu teria nesse caso. VS menos VDO. E eu posso, né, representar isso aqui graficamente da seguinte maneira. Né? Posso desenhar um gráfico aqui. Onde aqui eu vou ter o sinal de saída VO e aqui eu vou ter o sinal de entrada VS. Isso aqui vai dar algo assim. Deixa eu fazer em outra cor. Algo desse jeito, tá? Eu queria fazer outra coisa aqui. Bom, eu estava querendo só alinhar ali, mas não vou conseguir. Deixa assim, não tem problema. Bom, então nesse caso, né, eu posso dizer o seguinte, que o que vai acontecer aqui? Ó? Enquanto, né, deixa eu escrever aqui é VDO. Então, enquanto VS é menor do que VDO, eu tenho essa situação aqui e VO é zero. A partir do momento que eu excedo VDO, tá? Que eu excedo VDO, então VS vai ser maior que VDO, aí eu vou ter essa inclinação, tá? R sobre R mais RD, certo? Bom, e outra coisa que eu poderia dizer é o seguinte, né? Que se RD for muito menor que R, tá? E VS for maior ou igual que VO, então eu posso escrever que VO vai ser igual a VS menos VDO. Tá? Eu posso então basicamente dizer isso, porque eu posso vir aqui, né, nessas condições, né, se R é muito maior que RD, então isso aqui vai para 1, e eu fico com VO igual a VS menos VDO, que é o que está aqui. Tá? Então nesse caso, a gente teria o modelo da queda de tensão constante. Né? O modelo da queda de tensão constante, que a tensão de saída seria igual à tensão de entrada menos uma determinada queda de tensão. Então, eu poderia dizer o seguinte, né? Baseando-se com base nesta última equação, né, eu posso escrever o seguinte gráfico. Podemos esboçar
o seguinte gráfico, que seria isso aqui, ó. Então aqui eu teria um sinal, né, que seria, esse seria o sinal VS, tá? E em vermelho teríamos o sinal VO, que seria algo assim. Nossa, como eu não consigo desenhar isso. Não, vai ficar horrível isso. Tá difícil, pessoal. Pera aí, vamos tentar aqui com um zoom para ver se eu consigo assim melhor. É porque o outro gráfico tá ruim também. Então vamos tentar fazer logo o outro também de novo, sabia? Me perdoem, só um instante. Vamos tentar fazer isso direito. Então vamos fazer assim. Pronto, ficou bem melhor. Agora vamos ver se eu consigo fazer o vermelho. Então agora sim, tá? Então essa diferença aqui, ó, vou pegar uma outra cor. Essa diferença aqui, né? Isso não ficou bom. Deixa eu tentar de novo aqui. Se eu consigo. Essa diferença é VDO, certo? E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Deixa eu fazer pontilhado, que vai ficar melhor. Então aqui eu vou ter VDO, tá? Então notem que quando o sinal de entrada chega em VDO, aí a saída começa a se mover, tá? Ficando sempre essa diferença VDO aqui. Bom, agora ficou razoável, ficou faltando só eu botar a identificação do eixo aqui, que é tempo. Ok? Bom, vamos dar sequência aqui. Então esse, tá, seria a relação entrada-saída de de um diodo retificador. De um diodo retificador. Tá? Essa seria a relação entrada e saída de um diodo retificador, não, desculpe, de um retificador de meia onda. Agora sim, agora falei correto. De um retificador de meia onda. Por que, que a gente chama de meia onda? Porque a metade de cima da onda eu aproveito, tá vendo? Essa metade eu perco. Então ele é um retificador de meia onda. Tá? Então, uma outra coisa que a gente precisa se ligar quando a gente está fazendo análise de um circuito retificador é uma coisa chamada de PIV. PIV é uma sigla em inglês para Peak Inverse Voltage, ou seja, tensão reversa de pico, que é a máxima tensão inversa a qual o diodo vai estar submetido. Tá? Isso é importante porque, como a gente quer que o diodo opere como retificador, ele tem que ficar sempre entre a região de condução direta, diretamente polarizado, e a região de corte. Ele nunca pode chegar na região de ruptura. Então, como é que eu vou saber se ele vai chegar ou não na tensão de ruptura? Pelo PIV, pela tensão reversa de pico. Bom, se é de pico já é a máxima, né?
pela tensão reversa de pico. Então, sabendo qual é a tensão reversa de pico e garantindo que ela é menor do que a tensão, menor em módulo do que a tensão de ruptura, né? Então eu garanto que o diodo nunca vai deixar a corrente passar para o lado oposto. E ele vai ficar sempre operando entre o corte e a região de polarização direta, que é como ele tem que operar para poder fazer o papel de retificador, né? Então nessa parte aqui ele está na polarização direta, nessa parte aqui ele está no corte, né? Se em algum momento a tensão de pico reversa fosse maior do que a tensão de ruptura, ele deixaria passar a corrente para o sentido oposto, que não é o que ele deve fazer, tá bom? Então a gente precisa saber como é que a gente analisa o PIV de um circuito desse. Então se a gente olhar aqui, ó, vamos voltar aqui para o circuito e vamos pensar o seguinte. Imagine agora que a gente está na tensão negativa, ou seja, o valor de Vs está passando pela parte negativa. Então ele tenderia a circular a corrente nesse sentido. Só que, obviamente, o diodo não vai permitir. Se o diodo não vai permitir, não tem corrente passando pelo resistor R. Se não tem corrente passando pelo resistor R, a tensão em cima de R é zero, que é o que a gente vê aqui no gráfico. Tensão em cima de R é zero. Então a gente vai ver que a tensão reversa máxima que o diodo vai estar submetido é justamente o valor de pico de Vs, né? Então a gente vai saber que para o retificador de meia onda, o PIV é igual a Vs chapéu, tá? Que é a tensão de pico do retificador, é a tensão de pico do sinal de entrada, tá bom? Bom, isso conclui a análise do nosso diodo, do nosso circuito retificador de meia onda. Eu vou ver se eu consigo botar essa coisa aqui em cima. Não estou conseguindo, porque esse cara está atrapalhando. Vou botar ele um pouquinho mais para cá. Pronto, e agora eu vou conseguir. Tá? Então a gente está vendo que o PIV desse de circuito retificador de meia onda é dado por o valor de pico do sinal de entrada Vs. Bom, na sequência a gente vai estudar um outro circuito retificador, que é o retificador de onda completa. Tá? O retificador de onda completa ele é um pouco diferente. Vamos fazê-lo aqui a sua representação. Vai precisar de um pouco mais de espaço. Tá? Então a gente vai ter a seguinte situação. Ele vai ter que usar um transformador, né, que tem essa estrutura aqui no meio, que a gente chama de tap central. Tá? Então, quando eu tenho isso aqui, né, o que termina acontecendo é que aqui eu tenho mais menos Vs, e aqui eu tenho de novo mais menos Vs. Tá? Aí aqui ó, a gente vai ter um diodo D1, aqui a gente vai ter um diodo D1, e aqui embaixo vai ter um diodo D2. E aí a gente vai ter a seguinte estrutura aqui em cima. Daqui eu conecto aqui embaixo, e esse diodo eu subo com ele por aqui e conecto ele aqui também. E aqui eu tenho o resistor R. E aqui em cima do resistor R eu tiro a saída VO. Tá? Então como é que funciona nesse caso aqui? O que vai acontecer é o seguinte. Durante o semiciclo positivo, né, o sinal vai tentar fazer isso aqui. Ó. A corrente vai tentar fazer esse caminho aqui. Esse cara vai deixar passar, mas esse não vai. Porque ele não vai permitir que tenha corrente fluindo nessa direção, que ele estaria reversamente polarizado. Então o que vai acontecer é que a gente vai ter isso aqui. Ó. E a corrente vai passar por ele nesse sentido. E por aqui nada.
Já no semiciclo negativo, aí esse cara aqui vai se opor à passagem de corrente desse jeito, não vai deixar que isso aconteça. Mas no semiciclo negativo, esse cara aqui vai fazer isso. Ó. Então note que no semiciclo positivo a corrente vem por aqui, no semiciclo negativo a corrente vem por aqui, mas em ambos os casos a corrente passa pelo resistor nesse sentido. Então em ambos os casos a polaridade da tensão VO é a mesma. Tá? Então a partir disso daí a gente consegue escrever os seguintes gráficos. Eu posso fazer um primeiro gráfico assim, onde aqui eu vou ter VO e aqui eu vou ter VI. E aí esse gráfico eu faço ele assim. Tá? E aqui, ó, é assim mesmo, tá? Deixa eu pegar uma ponta um pouquinho mais grossa. Opa, foi grossa demais. Isso aqui deve ser o suficiente. Pronto, agora deu para ver, certo? Então a gente vai ter essa situação. Aqui, o que é que isso significa para a gente, né? Significa que para valores de VI muito pequenos, abaixo de VO, tá? Poxa vida, tá difícil. Pronto. Né? Então, para valores de VI menores, né? Isso aqui é VDO e aqui é menos VDO, tá? Então, para valores de VI menores do que VDO, a saída é nula. E a partir dali, ela varia junto com a entrada. Mesma coisa para o lado negativo. Mas note que aqui, apesar de VI ser negativo, VO varia positivamente, certo? Que é aquele efeito de que a corrente passa pelo mesmo, nos dois casos, passa pelo resistor R seguindo a mesma direção. Tá? Então, se eu for tentar escrever um gráfico para Opa! Se eu for tentar escrever um gráfico aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Então, eu vou ter a seguinte situação. Esse vai ser o meu sinal de entrada, VI, e o meu sinal de saída vai ser assim, ó. Que pena que no finalzinho ficou ruim, mas vocês vão me desculpar, vou deixar assim mesmo. Aqui é o tempo. Tá? Então vejam, né, que essa diferença aqui, ó, deixa eu botar pontilhado, tá? E aqui, ó, essa diferença entre os dois é justamente VDO, tá? Então, é como se eu tivesse aqui também essa mesma situação, aqui, ó. E aqui eu vou ter também
VDO. Tá? Bom, isso ilustra, né? E a gente mostra o seguinte, o que é relevante aqui. Diferente do retificador de meia onda, que a parte negativa da onda era perdida, né? Agora a parte negativa da onda ela também é aproveitada, certo? Então eu não desperdiço essa parte do sinal de entrada. E essa é uma vantagem do retificador de onda completa. Tá? Bom, fazendo análise agora do ponto de vista do PIV também, para a gente determinar o PIV dele, a gente precisa escolher alguma equação para poder a gente fazer essa análise, né? Alguma equação de malha, alguma malha. Pode ser qualquer uma, a gente vai escolher essa malha aqui. Ó. Se eu considerar essa malha aqui no sentido da corrente girando para cá, vejam que quando passar por esse diodo, a corrente vai estar no seu sentido direto, ela vai passar, né? E por aqui ela não passa, porque isso vai estar reversamente polarizado. Então quem vai estar sujeito à tensão reversa de pico, quando o sinal está passando pelo pico positivo, é D2. Quando o sinal está passando pelo pico negativo, aí esse está diretamente polarizado e esse está cortado. Mas vamos considerar o caso positivo, que seria isso aqui. Esse está cortado, por aqui passa, né? E aí qual é a queda de tensão que eu vou ter em cima desse cara? VDO, né? E aqui eu vou ter um VS e outro VS. Então, se eu for escrever essa equação de malha, né, para determinação do PIV, eu vou ter que 2 VS, né, mais VDO, mais, menos, aliás, desculpe, né, porque a gente está assumindo que a tensão aqui é mais menos VD2, tá? Então, como eu estou passando, aqui eu tenho mais, menos VD1, né? Então a gente vai ter o seguinte, né? Eu vou poder escrever o seguinte, que aqui é negativo, está errado. Então, ó, vamos lá, convenção de gerador. Passei por aqui do menos para o mais, eles entram somando, 2Vs. Agora eu entrei do mais para o menos, então vai subtraindo. Por que eu estou botando que a tensão VD1 é VDO? Porque ele está diretamente polarizado, certo? Ele está diretamente polarizado, a gente está assumindo o modelo da queda de tensão constante. Tá? E aí depois vem o que? Vem isso aqui, ó. Passei por esse, passei por esse, passei por esse. Note que quando eu chego nesse, eu entro pelo terminal negativo. Então, conversão de gerador de novo. Né? Ou seja, mais VD2, e como é uma malha, tem que dar zero. Resolvendo isso daí, eu vou ver que VD2 vai ser igual a menos 2VS mais VDO. Tá? Vejam que esse valor vai ser negativo, que é a tensão máxima reversa, né? A qual o diodo D2 vai estar submetido. Então daqui eu tiro que o PIV é dado em valor positivo, tá? Então o PIV vai ser igual a 2Vs menos VDO. Tá? Então a tensão em cima do diodo é negativa, mas o PIV, como no nome já diz, né, é a tensão de pico reversa negativa. Então a gente representa ela positiva, tá bom? Bom, vejam que nesse caso agora a gente tem a seguinte situação. O PIV desse cara é maior do que o PIV do retificador de meia onda. O PIV do retificador de meia onda é igual a VS. Ah, aqui, peraí. Como é pico, tem um detalhe aqui. Eu não vou usar VS desse jeito. Eu vou usar VS chapéu. Porque o PIV é a tensão de pico reversa. Se é de pico, eu tenho que botar o VS de pico. O VDO não precisa porque ele é constante, né? Então a tensão reversa de pico desse cara vai ser 2 vezes o valor de pico do sinal VS
menos a queda de tensão no diodo tomada de forma constante, pelo modelo da queda de tensão constante. Então eu tenho o PIV desse cara. Note que se eu comparar com o PIV do retificador de meia onda, o PIV do retificador de meia onda é 1 Vs. Então vamos pegar uns valores típicos. Imagine que eu tenho um transformador que dá na saída uma tensão de pico, uma tensão de 12 volts RMS. Para poder pegar o valor de pico, eu preciso pegar esses 12 RMS e multiplicar por raiz de 2. Eu transformo de valor RMS para valor de pico. E multiplicando 12 por raiz de 2, a gente vai obter mais ou menos 17 volts. Então, nesse caso aqui, se eu estivesse considerando um retificador de meia onda, eu ia ver que o PIV é de 17 volts. A tensão de pico reversa vai ser de 17 volts. Já no caso desse retificador aqui de onda completa, eu vou ter 2 vezes 17, ou seja, 34, menos VDO, que eu já falei para vocês que o valor típico que a gente considera é 0,7. Então eu teria 2 vezes 17, 34, menos 0,7, isso aqui daria 33,3. Note que esse 33,3 é bem mais do que os 17 volts que eu teria aqui. Então, por exemplo, se o meu diodo tivesse uma tensão de ruptura de 20 volts, eu poderia usá-lo num retificador de meia onda, mas eu não poderia usá-lo num retificador de onda completa. Por sorte, a maior parte dos diodos retificadores que estão disponíveis no mercado, a tensão vai estar bem acima disso, vai ser em torno de 50 volts, a tensão de ruptura. Então não tem problema a gente utilizar, num caso desse, que eu teria uma tensão reversa de 33,3 volts de pico, não teria problema porque a tensão de ruptura dele está em 50 e está acima desse valor, ele não ia ter problemas, tá bom? Bom, por último, vamos ver mais um último circuito retificador, tá? Que é o retificador em ponte. Retificador em ponte. Tá? Então a ideia do retificador em ponte é a seguinte, vamos desenhar aqui. A gente vai ter alguma coisa assim. Tá? Eu devia ter feito um pouquinho maior, deixa eu fazer um pouquinho maior, porque senão vai ficar apertado para fazer a explicação. Assim vai ficar melhor. Como vocês podem ver, eu não sou muito bom no desenho de transformadores, Bom, então aqui agora a gente vai ter a seguinte estrutura. Eu vou desenhar por partes para ver se eu consigo fazer ficar claro para vocês. Ficou aqui assim. Até aqui, tá? Aí aqui agora a gente vai passar, vai ter um resistor aqui. E aqui agora a gente vai vir por aqui. Bota o diodo aqui e vai até aqui. Junta aqui. Daqui a gente vai. Bota o diodo aqui. Pronto. Aí aqui a gente vai ter assim. Pronto, mais ou menos isso. Aqui tem um resistor R, tá? E aqui eu vou ter uma tensão de saída mais menos VO. Aqui a gente vai ter um terra, certo? Aqui a gente vai ter mais menos o sinal VS. Note que nesse caso eu não preciso de um transformador com tap central. Então a gente vai ter aqui o seguinte: diodo D1, diodo D2, diodo D3 e diodo D4. Então como é que funciona esse retificador? É simples, pessoal, veja só. No semiciclo positivo a corrente vai fazer isso aqui. Quando chegar aqui, eu não posso vir para cá, porque está reversamente polarizado, então eu venho por aqui.
Aí eu não posso vir para cá, porque isso está reversamente polarizado, então eu venho por aqui. Tá? Aí daqui eu desço por aqui, ó, e depois eu venho por aqui. Então note que a corrente passou pelo resistor nesse sentido. Já no semicírculo negativo eu venho por aqui, ó. Não posso ir por aqui porque esse cara está cortado, então eu sigo por aqui. Aí aqui eu passo pelo resistor nesse sentido de novo. Chega aqui, eu subo por aqui e venho para cá. Por aqui eu não fui porque esse cara também estava cortado. Então note que seja por esse caminho, ou seja por esse caminho, eu sempre passei por aqui nesse sentido. Então, seja no semicírculo positivo, seja no semicírculo negativo, a tensão no resistor não foi modificada. Então, nesse caso aqui, eu teria um gráfico igualzinho a esse aqui, ó. Vamos duplicar. Eu tive um problema aqui. Espera aí que não foi uma boa ideia, não. Duplicar. Pronto, puxa para cá. E a gente tem o mesmo gráfico, mas tem uma única diferença, que é o seguinte. Olha só aqui, ó. Eu tive que passar por um diodo, dois diodos. Então eu não tenho uma queda de tensão em um diodo só, eu tenho a queda de tensão em cima de dois diodos. Então, quando eu venho aqui, eu preciso corrigir isso. Não é VDO, é duas vezes VDO, igual que aqui é 2 VDO. Então, exceto por essa mudança, é o mesmo gráfico, certo? Bom, isso também vai implicar uma mudança no cálculo do PIV, tá? Como é que eu calculo o PIV nesse caso? Bom, eu vou fazer aqui, eu vou pegar alguma malha. Então, uma possível malha é essa aqui, ó. Se eu considerar essa malha, nesse sentido aqui, ó, esse diodo está direto, polarizado, e esse está reverso. Então, eu posso escrever uma equação de malha. Nessa minha equação de malha, eu vou dizer o seguinte, que Vs, né, já que eu passei por Vs assim, ó, convenção de gerador, tá? Aí aqui eu vou ter menos, esse diodo aqui está diretamente polarizado, então é menos VDO, certo? Aí eu vou chegar nesse diodo aqui, ó. Nesse diodo aqui, o mais vai estar aqui e o menos vai estar aqui. Então é a conversão do gerador. Então mais VD3, isso aqui vai dar igual a zero. Daqui eu posso escrever que VD3 vai ser igual a Vs menos VDO, isso aqui é tudo com sinal trocado, desculpa, menos e mais. Tá? Então no valor do PIV, lembrem-se que a gente toma não esse valor negativo, e no lugar de Vs a gente bota Vs chapéu menos VDO. Então a gente conclui o que nesse caso? Que o retificador em ponte, tá? Ele vai ter o menor PIV de todos. Se a gente seguir naquele mesmo exemplo do transformador de 12 volts RMS, que multiplica por raiz de 2, dá 17 aproximadamente, eu vou ter 17 menos 0,7. Então esse aqui vai dar 16,3 volts de PIV. Esse aqui deu 33,3, o de onda completa, e o de meia onda deu 17 volts. Então o PIV do retificador de onda completa, de um retificador em ponte, é o menor de todos. A diferença para o meia onda é mínima. Então veja, o retificador de meia onda tem a seguinte vantagem: PIV baixo gasta um diodo só. Mas ele tem uma grande desvantagem: ele só aproveita a metade de cima da onda, metade de baixo ele perde. Ela é desperdiçada. Os retificadores de onda completa e de ponte, e em ponte, eles não têm esse problema de perder a parte de baixo da onda, ele aproveita as duas. Só que eles usam mais diodos. O retificador de onda completa precisa de 2 e o retificador em ponte precisa de 4.
O retificador de onda completa tem a desvantagem de ter o pior PIV de todos, né? Enquanto que o retificador em ponte tem o menor PIV de todos. Outra coisa é que o retificador de onda completa, apesar de só precisar de 2 diodos, então é o jeito de ter onda completa que gasta menos diodo, mas ele precisa de um transformador com derivação central, com tap central. Enquanto que o retificador em ponte não. Né? O retificador em ponte pode usar um transformador comum. Então depende muito da sua situação. Por exemplo, o meu PIV deu 33.3, mas os meus diodos têm tensão de ruptura de 50 volts. Então não importa se o PIV é de 33 ou de 17. Não tem diferença nenhuma. Se você já tem um TAP, um trafo, um transformador com TAP central, talvez a melhor saída nessas condições seja usar um retificador de onda completa. Você pega as duas partes da onda, usa um número menor de diodos, usa 2, né? O seu transformador já tem TAP central, você não vai gastar mais por causa disso, e o PIV é alto, mas os seus diodos têm tensão de ruptura acima disso, então não tem problema. Ah, mas aí você tem um diodo com tensão de ruptura menor. Bom, então talvez seja melhor gastar mais alguns diodos e fazer um retificador em ponte. E por aí vai, tá? Nessa hora você vai ver qual é a melhor relação custo-benefício para poder escolher o caminho que é mais adequado para o seu projeto. Ok? Bom, a gente vai interromper a aula por aqui, tá? E eu cometi um erro aqui. Não, tá correto. Não é isso mesmo. Eu pensei que tinha me equivocado, mas não. Quando a gente faz essa análise aqui, ó, realmente eu tenho, esse está reversamente polarizado, esse está diretamente polarizado, então aparece um VDO apenas na equação. É porque nas notas de aula tem um errinho, tem um 2 aqui, ó, tá? Nas notas de aula antigas que estão em PDF que eu passei para vocês, tá? Mas, desculpa, nesse caso aqui está correto, tá bom? Bom, então, isso conclui a nossa análise dos retificadores eu falei bobagem também, achei que a nota de aula antiga está errada, mas também não está não. É porque tem outra coisa escrita nela, eu confundi. Ela está correta. E aqui também está correto. É porque eu misturei as coisas. Desculpa. Bom, mas isso conclui o nosso estudo sobre circuitos retificadores, tá bom? Eu vou interromper esse vídeo aqui, a gente para por aqui e a gente volta na sequência com mais um vídeo na sequência da explicação do uso dos diodos, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até logo.